Boa tarde, meu nome é Marcos Vinícius. Meu nome é João Victor Ribas. Nós vamos estar aqui hoje fazendo a apresentação e demonstração do videocast da tarefa solicitada a respeito da utilização do ECA. Para início, eu já estou aqui no ECA, mas eu vou voltar a princípio para a tela inicial para poder demonstrar o que nós utilizamos. Foi carregado aqui um arquivo através do dataset do próprio ECA, porém esse dataset ele foi alterado para trazer algo mais didático, algo que nós possamos explicar melhor. Então, através de um dos arquivos, nós realizamos algumas alterações, e alterações tanto em nomes como quantidade de colunas e respostas, para trazer uma situação e para saber se uma pessoa trabalharia ou não de acordo com determinada quantidade de dias. Mas, basicamente, foi criada a relação do trabalho, né? Foram criados os parâmetros de dia, feriado, final de semana e o trabalhou, que é para saber se trabalhou de fato ou não com base nos outros parâmetros. E aqui abaixo estão as respostas de acordo com os dias. Os dias foram segmentados com 14 dias, são 2 semanas, em sequência, não é aleatório, então inicia a segunda, vai até o domingo e assim se repete também na segunda semana. Dentro dessa semana, aleatoriamente, foram escolhidos por nós alguns dias com feriado e os finais de semana padrão, tendo ali sábado e domingo dentro das 2 semanas. Final de semana e feriado, a pessoa não trabalha. É possível ver aqui pelos nãos aqui no final das linhas. Bom, dentro do ECA, voltando aqui, nós carregamos esse arquivo, foi feito o reconhecimento dele, não mexemos tanto nas questões de peso, em contagem, deixamos padrão como era o dataset anterior e fomos lá para a associação com a associação a priori. Aqui dentro foi alterado, conforme orientado na questão, né? O suporte definido a 0.3, métrica inicial de confiança definida a 0.8 e o número de regras 12. Com essa definição, vou até apagar essa primeira solicitada, vou fazer o início do primeiro teste. Aqui é possível ver que estão as 12 regras criadas, e elas estão seguidas primeiramente pela confiança, que foi a regra definida. E aqui nós podemos ver as definições e o que ela seguiu. Aqui, trabalhou igual a 5, quer dizer que foi um dia e quantidade de dias igual a 8 que o usuário trabalhou. E quando ele trabalhou, consequentemente, não era feriado. A mesma questão para o final de semana. Quando ele trabalhou, não era final de semana. E quando foi final de semana, quando não foi final de semana, o usuário trabalhou. Então, aqui são as definições da regra de acordo com o que definimos lá no arquivo. Voltando para falar sobre a segunda parte que foi solicitada, explicando um pouco sobre as métricas, primeiramente sobre a métrica de confiança, que foi a primeira utilizada como padrão. A métrica de confiança ela é calculada em cima da regra de x maior que y, onde ela vai estar expressando a proporção que, se x foi um dia trabalhado, qual que é a chance do y não ser um dia em que a pessoa trabalhou? Isso a gente pode ver ali, voltando ali no exemplo 1. Olha, se o x ali é o dia que ela trabalhou, na primeira regra, consequentemente não foi um feriado porque ela trabalhou. Isso aqui é um exemplo da regra de confiança. Isso pode ser explicado nas outras regras, mudando os parâmetros, que obviamente em algum momento ela tem que ser alterada, mas é basicamente isso a primeira métrica de confiança. O João ele vai prosseguir agora com as demais métricas. Prosseguindo ao que o Marcos já estava falando, a segunda regra, no caso Lift, é feita uma analogia entre o X e o Y, onde o X seria o dia trabalhado e o Y seria um dia não trabalhado. É feita uma análise de qual a chance do indivíduo trabalhar em relação ao feriado ou final de semana. Em outras palavras, por meio desse método, a gente vê qual informação nos traz mais conhecimento sobre a possibilidade dos dias trabalhados. Se, por algum exemplo, o lift de x para y for maior do que 1, então o conjunto y se um dia trabalhado, pois x também foi um dia trabalhado. Se o lift de x para y for menor ou igual a 1, então não é provável que y seja um dia trabalhado, pois x foi um dia trabalhado. Já em leverage,
a proporção de exemplos adicionais cobertos pela premissa e consequência acima daqueles esperados se a premissa e a consequência fossem independentes uma da outra. O número total de exemplos que isso representa é apresentado entre colchetes após a leverage. Já a conviction é outra medida de afastamento da independência. A medida de conviction está interessada em calcular a frequência que x ocorre e y não ocorre, ou seja, ela está interessada em quando a regra falha. Por exemplo, quando a pessoa não trabalha. Bom, basicamente isso. E sobre a questão do colchete, é possível ver aqui, no leverage, a questão do colchete foi citada, ela é mostrada aqui e apresentada como foi citada também na regra. Bom, é basicamente isso. Obrigado, pessoal. Tem algo mais a falar, João? Não, só isso mesmo. Muito obrigado. Sim, pessoal, obrigado.